Olá a todos que nos assistem. Estamos iniciando mais um podcast da Turma Nacional de Informação de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. Esse é um espaço destinado a democratizar o acesso às decisões deste colegiado, que tem repercussão nacional. É uma forma de dialogar com toda a comunidade jurídica e com a sociedade, né? Permitindo, portanto, maior publicidade de julgamentos que impactam positivamente os nossos jurisdicionados, toda a nossa sociedade. Para isso, contamos hoje aqui com a ilustre presença do meu colega, Dr. Odilon Romano Neto, que é o juiz representante do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Ele é juiz da turma recursal, de uma das turmas recursais do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, meu caro Odilon, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Neian, meu caro amigo, caro colega de TNU. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco sobre o tema 319 da TNU, que foi um tema julgado agora na sessão de setembro de 2024, né? E que teve origem justamente no estado em que o doutor Neian exerce a jurisdição, que é o estado do Maranhão. Né? Meu caro Odilon, você poderia explicar para a gente o que é esse sistema representativo de controvérsia, esse rito, assim, no que ele se destaca, e qual foi a questão enfrentada pelo TNU nesse tema 319, que é da sua relatoria, e se ele guarda relação com outro tema, que é o 59 da TNU, se ele implica uma superação desse tema, um refinamento desse tema? Perfeitamente, né, Ian? A TNU, como o Neian colocou no início, ele é um órgão dentro do sistema dos juizados especiais federais que tem a função de fazer a uniformização das questões jurídicas que são discutidas nos juizados, permitindo assim que você tenha uma aplicação igual do direito no país inteiro, né? Preservando assim a igualdade de tratamento entre todas as pessoas. O rito dos representativos de controvérsia ele é um rito um tanto diferenciado dentro do processamento da TNU, porque ele permite a participação de entidades, de pessoas que tenham particulares conhecimento naquela questão que está sendo discutida, né, possibilitando assim um debate mais amplo, um diálogo mais abrangente com a sociedade e permitindo com isso que os juízes que integram a TNU tenham uma visão mais global das implicações das suas decisões, das questões correlacionadas, alcançando assim uma decisão de maior qualidade que seja capaz realmente de solucionar o problema. Né? Então, nós temos aqueles processos que, vamos dizer assim, discutem questões já decididas, né, pela TNU, e temos os representativos de controvérsia que vão discutir questões que são, pelo menos no âmbito da TNU, em geral inéditas, né, e que vão dar uma orientação, um norte para aplicação pelos juizados. Né? Este tema especificamente 319, do qual nós estamos tratando hoje, ele trata do seguro-desemprego do pescador artesanal, também chamado de seguro-defeso. Né? E este tema, ele é um desenvolvimento do tema 59, que foi referido pelo Neian. Né? Neste tema 59, que foi julgado pela TNU no ano de 2012, definiu-se que o recebimento do seguro-defeso ele depende do recolhimento da contribuição previdenciária. Mas antes disso, talvez até para inserir melhor a discussão, apenas fazer uma breve exposição, esclarecimento, que talvez nem todos saibam, o que é o seguro-defeso. Né? O seguro-defeso foi um benefício criado justamente com a finalidade de dar um meio de subsistência ao pescador artesanal nos períodos de defesa, ou seja, nos períodos destinados à reprodução das espécies aquáticas. Né? A ideia aqui, porque o benefício de seguro-defesa ele tem um lado previdenciário, né, que é proporcionar este pagamento no valor de um salário mínimo ao pescador artesanal, mas tem também um aspecto ambiental, ele é, em certa medida, uma política ambiental. Né? Porque não basta você dizer ao pescador artesanal, olha, você não pode pescar no período de defeso, esses meses que são destinados à reprodução das espécies, está proibida a pesca. Né? Sem que você dê ao pescador artesanal um meio de subsistência neste período para si e para sua família.
né? Porque sem que ele tenha outro meio para sobreviver e sendo a sua profissão de pescador, sem este benefício, a probabilidade de que ele realize atividade pesqueira mesmo durante o período de proibição é grande. Então, o benefício cumpre essa dupla função. Mas lá atrás, em 2012, neste tema do 59 a que o doutor Neia se referiu, discutia-se se esse benefício dependia do pagamento da contribuição pelo pescador, né? Ou se era um benefício mais assistencial, ou seja, que não dependia dessa contrapartida. E o que a TNU definiu lá no tema 59 foi justamente que tinha que pagar a contribuição. Ele é um benefício contributivo, né, Neia? Foi isso que ficou lá atrás. E houve uma mudança nessa avaliação, nesse tema 319? Nós evoluímos, superamos ou apenas o reafirmamos com refinamento? Isso. O que aconteceu no tema 319? Assentado lá atrás que tinha que ter a contribuição, e até para contextualizar também um pouco o surgimento desse tema 319, que surgiu no estado do Maranhão, em razão de um problema administrativo nos escritórios de pesca, né, que o pescador artesanal ele tem que ter uma certificação, um registro como pescador artesanal, que é feito pelos escritórios de pesca. E por problemas administrativos, esses registros não estavam sendo renovados, né? Nós estamos tratando aqui de uma discussão dos anos de 2016 e 2017, isso precisa ficar bem pontuado, né? E esses pescadores artesanais foram, então, ao judiciário com o objetivo de obter o seguro defeso, né? E, para comprovar o recolhimento da contribuição, eles começaram a sistematicamente apresentar uma única guia de recolhimento, que a guia do recolhimento do INSS chama GPS, uma única GPS, no valor mínimo de contribuição, que é R$ 10,50, né, condensando várias competências, vários meses, numa guia só de R$ 10,50. Então, em uma das turmas recursais do Maranhão, começou a haver uma discussão a respeito se esta guia era ou não suficiente para comprovar o recolhimento da contribuição previdenciária, já que ela era feita num valor mínimo, não tinha uma discriminação de base de cálculo, não fazia sequer referência à venda de pescado, né? Lá no Maranhão essas guias não estavam sendo aceitas pelo menos por uma das turmas, né? E essa discussão então veio para a TNU discutir então se essa guia atendia àquilo que foi decidido lá no tema 59, ou seja, se era suficiente para comprovar a contribuição a juntada de uma guia nessas condições. Então, neste sentido, eu entendo que o tema 319 ele não superou o tema 59. Ele foi um avanço, foi um refinamento, como o Neia bem falou, da discussão, né? No 59 se disse, olha, tem que ter contribuição, né? E no 319 agora, a gente está discutindo quais são os requisitos mínimos de que deve se revestir essa contribuição para que ela seja considerada válida. Essa foi, vamos dizer, basicamente a discussão neste tema 319, Neia. Certo, perfeito. E uma das características dos representativos de controvérsia, para todos que nos acompanham aqui, é a possibilidade de amigos da corte. Os amigos, houve participação deles e em relação à solução proposta, a tese proposta, houve consenso entre as partes, entre os amigos da corte? Houve sim, né, Ian? Nós ouvimos aí alguns amigos da corte, como o Instituto Brasileiro de Direito Processual, a Defensoria Pública, e nós também, além disso, ouvimos também alguns órgãos da administração que têm uma relação direta com a atividade de seguro-defeso, principalmente a Diretoria de Benefícios do INSS e a Receita Federal do Brasil, que trata dos aspectos de contribuição, né? E o que se colheu das manifestações desses amigos da corte e dos órgãos envolvidos é que, na prática administrativa dos entes públicos, principalmente do INSS, a guia nessas condições discutidas, no valor mínimo de R$ 10,50,
agregando várias competências, ela é amplamente aceita, inclusive ela é prevista nessas condições numa instrução normativa do INSS que era vigente nessa época, 2016, 2017. Né? Até fazendo um recorte temporal, é bom destacar que nós estamos tratando aqui 2016, 2017, porque esse sistema de recolhimento ele passou por uma modificação depois de outubro de 2021, quando os pescadores artesanais passaram a usar também o e-social, que já era usado para os empregados domésticos. Né? Então, nós estamos fazendo um recorte temporal aqui, que nós estamos tratando de 2016 e 2017. E, nesta época, esta guia era amplamente aceita pela administração, e isto ficou muito claro pela manifestação, não só dos amigos da corte, mas como dos próprios entes da administração. Então, a solução que a TNU alcançou foi uma solução, como bem disse Ney, é uma solução de consenso, né? Ou seja, nós chegamos à conclusão de que não faria sentido exigir requisitos de recolhimento mais rigorosos do que aqueles que já são amplamente aceitos na prática administrativa. Perfeito, meu caro Gilão. E superado, então, com essa ampliação, o que se percebe tanto que, portanto, aqui no rito dos recursos representativos de controvérsia, é uma ampliação do debate, do contraditório, né? Uma ampla participação, portanto, da comunidade jurídica, por entes qualificados. E qual foi a tese definida pela TNU à unanimidade no julgamento do tema 319? Então, aí a discussão, né, como eu já falei, a guia foi aceita nessas condições para esse período que estava em discussão 2016 e 2017, e aí a tese ficou fixada assim: para fins de seguro-desemprego do pescador profissional artesanal, que comercializa sua produção com pessoas físicas, no biênio 2016-2017, o recolhimento da contribuição previdenciária pode ser comprovado mediante a apresentação de uma única guia da Previdência Social, GPS, vinculada à sua matrícula SEI, no valor mínimo de R$ 10,50, com competências retroativas agregadas, ressalvada a competência dos órgãos de fiscalização tributária. E só fazendo um adendo, Neian, como a própria tese diz, né, nós estamos tratando aqui, essa é uma distinção importante, da venda, da comercialização feita pelo pescador artesanal para pessoas físicas, né, ou seja, para aquele pescador que chega com o seu barco ali na comunidade pesqueira, desembarca ali no pier ou no mercadinho que eventualmente possa haver de beira de praia e vende o seu pescado de maneira informal para pessoas que vão ali para comprar peixe para cozinhar em casa. Tá? Ele não é nós não tratamos nesse tema 319 da venda do pescado para empresas, que depois vai ser comercializado de forma industrializada, em supermercados, exportação e tudo mais, né? Ou seja, porque para esses sistemas, para pessoa jurídica, ou seja, o pescador que vende para pessoa jurídica, aí existe, obviamente, um sistema diferenciado, né? A pessoa jurídica que compra, ela tem a obrigação de fazer a retenção dos tributos devidos, a apuração devida, contábil, etc. e tal, e o recolhimento. Então, aqui o que nós estamos discutindo é a venda para pessoas físicas, é aquela venda mais informal do pescador realmente artesanal, que chega ali na beira da praia e, às vezes, diretamente até do seu barco, vai vendendo os peixes para as pessoas que se interessam por comprar, tudo de uma maneira muito informal, sem emissão de nota fiscal, tudo na base ali das práticas tradicionais e antigas já adotadas nessas comunidades. Perfeito, meu caro Dilon. Isso revela o alcance dessa decisão, porque é uma prática corriqueira, principalmente nas cidades litorâneas e no Brasil afora, já que temos pescadores de lagos, de rios, né? E, portanto, isso demonstra que os julgamentos da TNU têm um impacto em parcela sensível da sociedade. Meu caro, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, feitos com excelência, com maestria, de forma muito didática, como não poderia deixar de ser, já que Carol Odilon, além de colega da TNU, também é professor, né, doutor, e
Os seus esclarecimentos, tenho certeza, facilitam sobremaneira a compreensão do pensamento da TNU nesse julgamento, que tem o potencial de alcançar mais de 30 mil processos em curso nos juizados e turmas recursais de todo o país. Muito obrigado, meu caro Odilon. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui pelo podcast da TNU, feito em parceria com a Assessoria de Comunicação do Conselho da Justiça Federal. E até breve, espero reencontrá-lo para novos temas, novos debates. Grande abraço a todos. Muito obrigado, Neian, meu caro amigo. Muito obrigado a todos que nos assistiram e até a próxima.